Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião, de forma diferenciada, mais uma vez. Pensei em fazer nesse novo formato, seria uma forma de tentar não deixar a reunião tomar conta do tempo livre da vida de vocês. É muito corrido, é muito desgastante, e eu estava percebendo que eu estava influenciando na vida particular de vocês. Com esse novo tipo de formato de reunião, a gente acaba colocando o link, disponível, com o vídeo disponível no YouTube, e vocês assistem quando vocês puderem. São passados os recados e também são feitos os cursos de formação, da nossa pastoral, que é sempre importante. Sempre aprender, sempre agregar, quanto mais, melhor. Avisos do santuário. Nos dias 25 e 26, haverá o retiro para casais. Valor de R$70 por casal, e o tema é um tema muito bonito. Amar é se apaixonar todo dia pela mesma pessoa. Informações na loja do santuário, na secretaria, ou direto com a Márcia ou com o Nilson, da Pastoral Familiar. O dízimo, na nossa reunião da CPP, do Conselho, foi pedido para a gente repassar para as pastorais a importância do dízimo, que ainda não é dizimista, para que torne um dizimista, na sua paróquia local. O dízimo ele vai para várias coisas, inclusive para as contas, luz, telefone, internet, que o santuário tem que pagar, ninguém dá de presente. Funcionários, demais despesas, inclusive também para as obras do santuário, tanto as obras de edificação quanto as obras de assistência social e várias outras coisas que o santuário promove. O santuário ele não recebe o dinheiro da diocese, na verdade nenhuma paróquia recebe o dinheiro da diocese e nem do governo. São os dizimistas, são as doações que tornam possíveis as obras do santuário, torna possível que o santuário continue. Então, se você ainda não é dizimista, torne um dizimista. Não há valor mínimo. É o valor que você sente no teu coração que você pode contribuir. A gente chama de devolver o dízimo, porque você já recebeu tudo isso de Deus. Tudo que está em volta de você, família, bens materiais, a tua inteligência, a tua vida, você já recebeu de Deus. Então é uma forma de dizer obrigado. O dízimo ele é mensal, uma vez por mês. Ele pode ser recolhido através de envelope fisicamente, depositado nas urnas dentro da igreja, ou na loja do santuário tem uma pode ser entregue também na secretaria, ou de forma digital. Você pode fazer o recolhimento, a devolução do dízimo através de Pix. Também a conta você pode obter diretamente na secretaria do santuário. Festa Nacional da Misericórdia. Só falando rapidamente sobre a Festa Nacional da Misericórdia, que vai acontecer uma semana depois da Páscoa. Ela vai ser no formato parecido do ano passado, Vai ter o nosso grupo da estrutura, só que o batismo não vai ser vinculado ao grupo da estrutura. Vocês vão poder participar de qual grupo vocês quiserem. Claro, vai ter uma pessoa responsável, eu ainda não sei quem será o responsável, e todos serão bem livres para poder entrar no grupo que quiserem. Mas é importante que todos façam a sua parte. Em junho, vamos ter nosso workshop das pastorais. Então eu já estou passando com 3 meses de antecedência já para a gente já ir formando uma ideia, o que a gente vai fazer, o que vai apresentar no nosso stand, e para pegar todas as ideias e filtrar, as que forem mais criativas, as que forem mais próprias para o batismo, porque o nosso stand, o espaço é pequeno, como vocês sabem, e as ideias elas vão ser tratadas, A gente vai discutir o que todos sugerirem para a gente chegar ao melhor formato.
avisos agora da pastoral do batismo. A saída do Zé Pedro e da Elaine da pastoral. Eles estavam vindo em um momento difícil da vida deles em termos de tempo, né? A Elaine estava trabalhando em 2 empregos e acabou sendo bem sincera, né? Ela falou que conversou com o marido dela e agora não era o momento dela participar, ela não estava conseguindo, né, participar ativamente das nossas ações. E ela foi sincera em falar que não, esse não era o momento para ela. O Zé Pedro também, ele está estudando, está participando de outros movimentos, outras pastorais, que está tomando bastante tempo do Zé Pedro também, e ele pediu, né, afastamento. Nesse momento ele falou que não consegue dar conta também da pastoral do batismo. Eu deixei os dois cientes que as portas da pastoral do batismo estão sempre abertas para eles. A reserva de salas, mediante registro na planilha. A sala, quando a gente for fazer um encontro de formação pré-natal, pré-batismal, até reunião física, se vier acontecer alguma, a gente tem que fazer uma reserva prévia na planilha. Para fazer essa reserva, a gente entra em contato direto com a loja do santuário, né, ou pessoalmente, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, para a gente poder fazer essa reserva. A planilha, para vocês terem uma ideia, é essa planilha aqui. É uma planilha do Excel, no qual quem tem o acesso é somente a loja. Quem tem acesso para editar essa planilha é somente a loja do santuário. Eu só consigo visualizar essa planilha. Todos só conseguem visualizar essa planilha. Mas ela é muito interessante. Ela tem todas as salas, né? São Pedro, sala de vidro, torre, pisos da torre, capela redonda, sala dos músicos, enfim, são todas as salas que podem ser acomodados os movimentos e pastorais que precisarem. Por exemplo, lá na segunda-feira, dia 13, segunda-feira, às 20 horas, eu já reservei o batismo porque eu vou fazer o encontro pré-natal, né, do catecúmeno, do catecúmeno William, da turma do Jefferson. É muito importante. Eles aceitaram, né, esse encontro para a gente poder demonstrar, né, que a igreja está junto sempre com eles. A escala de auxílio dos batismos de abril. Todo mês, normalmente, a gente tem dois domingos para o batismo, o primeiro e o terceiro domingo do mês. Só que nesse mês de abril, a gente terá no dia 2 do 4, né, o primeiro domingo, dia 16 do 4, o terceiro domingo. Nesse primeiro domingo, acredito que haverá, né, batizados, não falei com a Zélia ainda, acho que não tem ninguém inscrito, mas haverá batizados e a gente vai precisar fazer a escala, né? E previamente eu vou conversar com vocês para verificar quem a gente vai poder colocar na escala. Dia 16 de abril não haverá batismos, porque é a festa da misericórdia, né? Eu já conversei com a secretaria e eles já avisaram que não tem batizado no dia 16 de abril. Chegaram os crachás, estão aqui, né? Só que está ao contrário, eu sei, imagino que esteja ao contrário, por causa do vídeo, né? Lúcia, Jefferson, Suzane e Márcia. Assim como eu tinha falado do Claudir, o teu não veio, Claudir, porque você não me passou teus dados. Né? Eu tinha pedido, eu acredito que você tenha esquecido e acabou não passando os dados, então com isso eu não consegui mandar fazer o crachá. Mas oportunamente, lá para frente, a gente manda fazer, quando entrar mais integrantes da pastoral, a gente manda fazer, porque fica caro a gente mandar fazer um crachá só. Porque eu peço sempre o auxílio do profissional gráfico para ele faz uma revisão, né? Como se fosse um revisor, para não deixar faltar nada no crachá. E isso eles cobram, acho que é R$ 60 para fazer essa revisão. Então, um crachá sai R$ 10, mas com a revisão já sai 60. E todos esses crachás aqui saíram, acho que 90, R$ 100, coisa assim. Porque quanto maior a quantidade, né, que você pede, menor é o preço que fica pela unidade. Então, por causa disso, Claudio, que a gente, na próxima leva, a gente pede o teu também. Claro, se você me entregar os teus dados pessoais, né, que senão também a gente não consegue fazer novamente. O encontro pré-batismal da turma da Marília. Eu vou precisar verificar junto a Marília que dia que ela vai escolher para fazer o encontro agora no mês de março, né, quais os dias, né, os 2 dias normalmente que a Marília escolhe. Só não vai poder ser junto com a turma da Dani, sabe, Marília, porque não vai ter sala.
Então, a turma da Dani, a Dani, né, Susan e Silvio farão agora no dia 15 e 16 de março, né, quarta e quinta-feira da semana que vem. Então, da Marília terá que ser ou na semana que inicia no dia 20 ou na semana que inicia no dia 27, mas oportunamente eu converso com a Marília para ver certinho que dia. O fato é que precisamos de ajudantes, né, voluntários, para poder ajudar a Marília nesse encontro do batismo. Eu vou verificar com a Márcia, se a Márcia se prontificar novamente, vai ser uma bênção. Inclusive, vocês estão de parabéns, ficou muito legal assim. Eu não pude ir lá para verificar como que estava, mas as fotos falam por si. Né? Tanto a turma da Dani, da Susan, quanto a turma da Marília, Joraíra e Márcia, acabou ficando o encontro diferenciado, né? Do jeito que tem que ser, porque cada integrante, cada pessoa que entra para fazer o seu encontro de batismo, acaba trazendo um pouco de si para dentro desse encontro, para dentro dessa turma, para dentro dessa reunião que fala de Deus e fala do sacramento, né? Cada pessoa, cada integrante que inicia a sua caminhada nos encontros, acaba trazendo um pouquinho, né, um tempero a mais para formar o que é essa caminhada da nossa pastoral. E a gente agradece muito. Né? A Suzane e o Claudir também estão agora empenhados também na pastoral do batismo. Né? A gente já conversou bastante, a gente já amadureceu bastante a ideia de como que vai ser o futuro ali. E eu acredito também que se tiver o tempo, se a gente puder contar com você, Suzane e Claudir, nesse encontro junto com a Marília, vai ser muito produtivo, né? Então, se vocês puderem fazer uma força de comparecer lá para ajudar a Marília, agora não é só para olhar, tá? Agora é para participar, para fazer, para dar a sua parte, né? Para poder aplicar o conteúdo, e a Marília é que vai fazer a distribuição de tarefas lá dentro. Assim como ela fez para a Márcia, ela vai fazer para vocês também. Então, se vocês puderem comparecer, a gente vai agradecer muito e vai ser muito enriquecedor. É algo assim muito gostoso, não só para as turmas que estão recebendo o encontro, quanto para vocês também. Ok? O encontro pré-batismal para crianças em idade de catequese, eu vou fazer esse encontro pré-batismal com eles e vai ser nesse mês de março. Se não me engano, temos já 7 crianças em idade de catequese, né, que é a partir de 7 anos, que esse encontro é um pouco diferenciado, porque não é feito com base no ritual, né, do batismo para crianças, no ritual romano do batismo para crianças que a gente utiliza normalmente na nossa missa de domingo, dos batizados de domingo. Né? Esses encontros, esses sacramentos, esse batismo, ele é feito com base no Rica, né, que é um outro ritual. Tanto as crianças a partir de 7 anos quanto os catecúmenos, eles são batizados, o rito é com base no Rica, né? O Rica, ritual da iniciação cristã de adultos. Esse nosso encontro de formação, que eu vou passar para as crianças, ele é praticamente idêntico ao nosso encontro normal que a gente passa para as crianças menores de 7 anos. Alguma coisinha só que muda na forma de você passar, né, no conteúdo do encontro. Alguma coisa que muda na hora que você vai passar a parte prática para eles. O que muda e bastante, e quem participar comigo vai ver, são as perguntas. São as perguntas, as crianças, elas, pelo menos as que a gente já passou, né, as turmas passadas, eles colocam a gente numa sinuca de bico às vezes. Então a gente tem que estar preparado, porque a criança é aquilo. Criança pequena, não, né, tá lá só ouvindo. Agora a criança, quando já é maiorzinha, de repente, até ali um pré-adolescente, eles têm curiosidade e eles têm perguntas que são perguntas sinceras, que às vezes o adulto não tem coragem de fazer e a criança tem. Então a gente vai preparado para escutar as perguntas e nem tudo a gente tem a resposta, às vezes precisa a gente buscar a resposta junto com os diáconos, junto com os padres, né? Mas para tudo tem uma solução. Então,
Quem puder compartilhar esse momento, quem puder participar desse encontro de formação de criança em idade de catequese, eu convido, vai ser muito bom, tá? Eu chamo você, venha, venha mesmo, vai ser interessante até para vocês poderem passar esse encontro no futuro, né? Poder participar desse momento enriquecedor, tanto na vida de vocês quanto na vida das crianças que estão recebendo também. É muito gostoso, é muito legal, assim, muito bom mesmo. Eu ainda não sei que dia que eu vou fazer, né? A gente vai organizar, porque está tendo agora um aumento do número de gestante. A gente está, graças a Deus, está evoluindo nesse campo e não dá para deixar, você vai cobrir um santo e descobrir o outro, né? A gente tem que saber mesclar bem o nosso tempo. Então eu tenho que analisar bem qual que dia que eu vou fazer esse encontro das crianças. São 2 dias também, mas eu acredito que nesse mês de março a gente já faça, porque em abril eles pegam o sacramento. Eu não quero deixar para a última hora, mas assim que eu tiver a data eu já posto no grupo. E quem quiser, quem puder participar desse encontro será muito bem-vindo. O nosso curso de formação. Como eu tinha prometido para vocês, toda reunião vai ter um curso de formação para enriquecer um pouco mais sobre a nossa pastoral, né? Normalmente sou eu que vou passar, mas quando possível eu vou chamar convidados, eu vou pedir para os diáconos também, para os padres, poder dar uma força para a gente passar conteúdo também, né? Mas a vida é muito corrida e eu sei que se para mim é corrida, eu imagino para eles como que deve ser. Então por isso eu vou passando o conteúdo, e assim que possível a gente convida sempre alguém mais experiente, né? Alguém que possa passar a sua experiência de vida para a gente poder enriquecer cada vez mais. Hoje o nosso curso de formação vai versar sobre os encontros pré-natais. O encontro pré-natal, ele ele é algo novo, não só para mim, como para o santuário, até onde eu saiba, e também para a própria diocese. Em Curitiba são pouquíssimas as pastorais que aplicam esse encontro pré-natal, pelo que a gente ouve falar nas escolas, né, da escola de formação pastoral que eu sempre participo. Lá se reúne todas as pastorais de Curitiba e região, né, de toda a diocese de Curitiba, a arquidiocese de Curitiba, e pouquíssimas são as pastorais que passam esse encontro pré-natal. Então a gente está aprendendo e aprendendo com os acertos e com os erros também. Eu tenho aqui um roteiro que é mais ou menos o que vamos passar para as pessoas nesse encontro pré-natal. Antes de tudo, eu queria passar para vocês que esse encontro pré-natal, o sentido de ele existir é para deixar a pessoa, né, a gestante ou o casal gestante ciente que eles não estão sozinhos. É um momento muito delicado. Quem já passou por esse momento sabe que é um momento único, é de extrema felicidade, mas também é um momento delicado. O hormônio, né, da mulher tá em ebulição, o corpo da mulher está mudando, o homem, a cabeça do homem tá trabalhando a mil, porque não é mais só eles, não são mais só eles, né? Tem mais uma pessoa ali. Eles vão ter que preparar a casa, vão ter que preparar a vida toda para acomodar mais uma pessoa que é, né, a menina dos olhos de todos. Então é um momento delicado e que eles têm que saber que eles não estão sozinhos. Deus vai estar sempre do lado deles, né? A igreja vai estar sempre orando por eles. Mas só que não só na parte espiritual, como também na parte material, na parte física, eles têm que saber que eles não estão sozinhos. Eles têm que saber que eles podem contar com o santuário para tudo. Ajuda financeira, não, né? Não é tudo, então é quase tudo. Mas a ajuda para alimento, de repente para arrumar algum trabalho, para poder fazer alguma coisa a mais na vida dessa pessoa, a gente pode encaminhar para alguma pastoral, para algum movimento que trabalha diretamente com isso, né? Até mesmo a parte psicológica. Tem o psicólogo, né? O Rafael que trabalha, que faz, né? Dá a sua, não sei se o nome é consulta ou é sessão, mas ele presta serviço
Mas se vocês souberem até alguma pessoa que precise fazer uma consulta com o psicólogo, entre em contato com a loja do santuário e eles vão indicar como que é feito, vão fazer o agendamento e, né, a pessoa vai poder conversar com eles. Assim, a gestante também vai poder fazer esse acompanhamento, se quiser, com um psicólogo, que às vezes é necessário. Então, a nossa ideia é trazer o conhecimento para a gestante ou para o casal gestante, que eles não estão sozinhos, né? Que Jesus está sempre com eles e o santuário também. Então, assim, no início do encontro, eu sugiro que, se possível, e se vocês lembrarem, entreguem um lencinho de papel para a pessoa, porque lágrimas escorrem ali. É um momento muito intenso, muito gostoso de ser vivido. A ambientação. Eu costumo não levar, né, objetos que a gente sempre leva para o encontro pré-batismal, que nem mesa, toalha, Bíblia, vela, imagem, a cruz. Eu costumo não levar nada desses objetos para ser uma conversa bem informal, digamos assim. É uma conversa leve, é um bate-papo praticamente, um bate-papo religioso. Essa é a ambientação, nessa ambientação que quer chegar, né? Você vai escolher um local, ou na igreja mesmo, no santuário, aí tem que fazer a escolha prévia da sala, né? Como a gente já tinha conversado, né? Fazer uma escolha, registrar na planilha onde que vai ser feita a sala. Pode conversar diretamente até com o Christian, se vocês quiserem fazer arrumar escolher essa sala por si próprio, ou pode falar comigo e eu faço a ponte também com o Christian lá e com a própria loja. Vai escolher o dia e o local, o dia, a hora e o local, né, de santuário, por exemplo, né, vai escolher a tua sala, ou então pode ser na casa da pessoa. Eu já percebi que as pessoas elas tendem a não fazer muito nas suas casas. Elas preferem fazer no santuário. Eu estou falando encontro pré-natal já, não estou nem falando encontro pré-batismal. Eu estou falando das gestantes. A grande maioria escolheu que a gente fizesse no santuário, né? Até agora, uma gestante só preferiu fazer na casa dela, que inclusive é uma gestante que está direto na igreja. É a Cicleia, que é a esposa do Jonathan, que é o catequista, né? Catequista do catecumenato. Então, são pessoas que já estão ali no nosso meio. Eu percebi que as outras, elas se sentem um pouco. Elas têm vergonha, sabe, de abrir a sua casa para a gente e a gente não vai forçar, né? De forma alguma, de entrar no lugar em que eles não permitem. Mas há essa alternativa de você poder fazer o encontro ou na casa da pessoa, ou no santuário, na igreja, ou se quiser na sua própria casa, né, na casa do integrante da pastoral, também é possível, depende muito da sua escolha pessoal. A gente inicia sempre o encontro com o sinal da cruz, né, pedindo a proteção da Santíssima Trindade, um Pai Nosso e Ave Maria. A saudação inicial é uma saudação muito bonita, é daquele livro Deus Conosco, sabe? O livro litúrgico, que seria mais ou menos assim: o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vai ter a acolhida, né? A acolhida é aquele momento em que você agradece, né? Muito obrigado pela sua acolhida, obrigado pelo seu sim, obrigado por abrir espaço no seu coração para Jesus. Tudo isso é você que vai fazer. Você não tem uma fórmula pré-definida para a acolhida. A acolhida você vai sentir no teu coração e vai falar alguma coisa bem breve. Por que alguma coisa bem breve? Se a gente quiser falar tudo o que a gente tem para falar, a gente fica o dia todo ali, a gente tem muito para passar. Só que nesses encontros pré-natal, a gente tem que escutar muito a pessoa. A gente tem que ouvir mais do que falar. Tentar, pelo menos, né? Ouvir mais do que falar. E às vezes a pessoa tem muito para falar, ela tem só você, às vezes, para poder desabafar, né? Muitas vezes é um desabafo. E você está ali para poder escutar isso. Vai ter a apresentação da pastoral, a apresentação breve, quem é você, né? Quanto tempo faz que você está na pastoral, falar o que é a pastoral do batismo de forma breve.
a apresentação da família, né? A família vai ter que ser apresentada também. Você pergunta o nome das pessoas, você pergunta, você vê pelo sotaque. Se for um sotaque diferente do nosso, pergunta, mas vocês vieram da onde? Quanto tempo faz que vocês estão aqui? Qual que é a sua vivência religiosa? Vocês vão sempre na igreja? Qual igreja que vocês vão? Ou se estão afastados da igreja, né? No começo, vocês iam para a igreja, por que que vocês pararam de ir? É alguma conversa assim para saber um pouco sobre a vida daquela família, né? Aprofundar o nosso conhecimento sobre aquela família, até porque a gente vai passar depois para a leitura bíblica, né? Vai ser Mateus 10, do 13 ao 16, é naquela passagem que Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, não impeçais, porque o reino do céu é daqueles que se assemelham a elas. Então, depois dessa leitura bíblica, aqui de Marcos capítulo 10, do 13 ao 16, a gente vai acabar não fazendo aquela leitura repetida 3, 4, às vezes 5 vezes que a gente faz no encontro pré-batismal, porque aqui é um encontro mais rapidinho, não pode demorar muito, né, por vários fatores. Primeiro, porque tem que ser uma conversa mais leve. Segundo, por causa dos hormônios da mulher, ela está borbulhando ali, a própria forma física dela, né? A barriga está crescendo, a bexiga às vezes tá sendo apertada pelo bebê, ela vai muitas vezes ao banheiro, então acaba ficando ruim de você se estender muito nesse encontro pré-natal. Então, quanto mais rápido, assim, às vezes, menos é mais, né? O padre Marcelo Rossi fala sempre isso, menos é mais. Então, tenta focar na qualidade e não na quantidade. Então a gente vai fazer uma leitura bíblica, passar um geral assim, em cima do texto bíblico bem rapidinho. Se a pessoa quiser comentar alguma coisa, deixa ela comentar, falar. Depois a gente vai fazer uma leitura do catecismo, né? E tudo também tem muito a ver com esse momento da gestação. O catecismo vai ser o número 2378, que diz o seguinte: o filho não é algo devido, mas um dom. O maior dom do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade. Isto conduziria ao reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos: o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa. Isso aqui é importante. O direito de ser respeitado como pessoa, desde o momento de sua concepção. E aqui está um dos fundamentos que a Igreja Católica é radicalmente contra o aborto. Né? Porque a pessoa, desde a sua concepção, já tem vida. E um aborto é um assassinato, assassinando o próprio filho, inocente de tudo. Depois de fazer a leitura do catecismo, a gente vai passar para uma música. E essa música é bem importante. A gente tentar passar essa música de alguma forma para a gestante, para o casal gestante. Essa música se chama 9 Meses. Eu levo o meu celular, né, com essa música. No YouTube tem, eu baixo no Spotify, enfim. No celular ou numa caixa, né, de som e passo para a gestante. Nesse momento tem que ter total silêncio e eu falo assim para a gestante: imagine, se quiser fechar o olho, fecha. Imagine que seja o teu bebê falando com você. E a música toda é mais ou menos nesse ritmo, né? Fala várias coisas, fala que a barriga vai crescendo e que a pessoa ainda vai ser linda. O bebê fala: eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, porque até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. É uma música linda, linda. Então depois dessa música 9 Meses, que eu acredito que vai ter serventia, aquele lenço, vai ter uma dinâmica. Essa dinâmica, eu costumo colocar uma música instrumental, até da Ave Maria de Schubert, né? Só instrumental, mas isso é opcional também, né? Para fazer a dinâmica. Como que é a dinâmica? A gestante, ela pode fechar o olho, né? O casal gestante pode fechar o olho, e todos da pastoral que estiverem ali
direciona a mão, né, para a barriga da gestante, para o bebê. E aquilo ali é para a gente poder proferir as bênçãos, as preces, né, de todo o nosso coração. E primeiro, são preces né, pedidos e agradecimentos espontâneos. É o que você quiser passar, fala para ela, para a gestante, para o marido, que se eles quiserem fazer também preces, fiquem à vontade, né? E você vai falar o que passar pelo teu coração, porque naquele momento não é você falando, é o Espírito Santo. E depois de fazer essas preces e agradecimento espontâneo, a gente vai passar para logo na sequência, né, rapidinho assim, a gente vai passar para as preces e agradecimento pronto. Peçamos ao Deus da vida que derrame suas bênçãos sobre esta criança. E a cada prece responderemos: Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Envia o teu Espírito Santo e ilumina este útero, enche-o com tua luz, poder, majestade e glória, assim como fizeste no ventre materno de Maria para gerar Jesus, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Lava esta criança com teu preciosíssimo sangue de toda e qualquer herança de maldição que tenha vindo de seus antepassados e de todo e qualquer tipo de vício que ela possa herdar de seus familiares. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Remove qualquer negatividade que possa ter sido transmitida a esta criança, consciente ou inconscientemente, bem como todo e qualquer ato de feitiçaria ou ciência oculta. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Se, por obra do mal, houve alguma vontade de aborto, rejeição ou arrependimento ao gerar esta vida, arranca agora e que sejam renunciados todos esses sentimentos de acusação, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Envia, Senhor, teus anjos para que intercedam por esta criancinha diante de cada pessoa da Santíssima Trindade, e em cada dia de sua vida nós vos pedimos, Senhor, Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. São as 5 preces que eu selecionei, tá? Essas preces que eu selecionei, eu acho importante passar, eu acho importante, é o momento em que você meio que faz um exorcismo, mas ela não é obrigatória, tá? Pode ser as preces só do teu coração também. Depois das preces tem o agradecimento. E esse agradecimento é o seguinte: ó Jesus, ó Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos por todas essas graças e milagres recebidos. Que cada batida do nosso coração seja um hino de agradecimento a ti, ó Deus. A nossa alma é um canto de adoração à tua misericórdia. Te amamos, ó Deus, por todo sempre e por toda a vida. Amém. Aí, eu tinha colocado aqui, logo na sequência, a música Tomo Posse. Aquela do Padre Reginaldo Mazzotti, né? Eu tomo posse da graça de Deus. Mas é uma música que também ela é alternativa, sabe? Ela é opcional. Se não quiser passar, ou se o encontro estiver muito longo, não precisa passar essa música, não. Depois a gente vai falar sobre o sacramento do batismo para a pessoa de uma forma bem rápida, uma forma assim didática para ela saber rapidinho o que é o sacramento do batismo. O batismo é quando a criança passa de criatura para filha de Deus. O batismo é quando a criança é lavada de todo o pecado até ali. A criança até 7 anos é lavada apenas do pecado original. E a partir de 7 anos ela é lavada de todo o pecado que cometeu até ali e também do pecado original. O batismo é onde as portas do céu se abrem, né, para a caminhada da criança até a glória de Deus. É o início de tudo. E assim por diante, falar alguma coisa rápida sobre a água. O batismo correto é sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sempre com água. Os tipos de batismo, se você quiser falar, você fala, senão também não há necessidade. É algo bem
bem rápido, um resumo, mais ou menos, o que é o sacramento do batismo. Depois vocês vão falar sobre as condições do batismo. Primeiro, a criança. Qual a condição da criança para ela poder ser batizada? Simplesmente a criança que ainda não foi batizada pode ser batizada. Né? Porque você não se torna filho de Deus duas vezes, por isso que não tem dois batismos. As condições dos pais. Os pais não precisam ser casados, os pais não precisam sequer ser católicos, os pais não precisam sequer acreditar em Deus. Eles podem eles têm que autorizar esse batismo, inclusive por escrito, né, para que não tenha alegação depois que eles não autorizaram e de repente a criança não ser batizada. Então, os pais, eles não têm pré-requisitos, eles não precisam ter recebido nada, nem o batismo, eles podem não ter sido batizados. Eles autorizando que a criança seja batizada já é o suficiente. As condições dos padrinhos, né, de batismo, e aí entra uma questão importante. Você vai dar uma instrução quais são os padrinhos que têm os pré-requisitos para que os pais possam convidar essas pessoas a serem padrinhos de batismo. Ou seja, eles têm que ter todos os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a primeira comunhão e o crisma, né? Ou confirmação, que também a gente chama. Se eles forem casados, eles têm que ter sido necessariamente casados na Igreja Católica. Estejam unidos com quem eles casaram na Igreja Católica. Porque eu já peguei uma vez uma pegadinha. Vocês são casados na Igreja Católica? Sim, somos casados na Igreja Católica. Então, beleza. Depois, sem querer, escapou. O que tinha acontecido? Cada um era casado na Igreja Católica, mas com outras pessoas, né? O marido tinha outra esposa e a esposa tinha outro marido que casaram na Igreja Católica, se separaram e daí estavam junto ali. Não serve. Tá? Isso é pegadinha, não serve. As pessoas têm que ser casadas na Igreja Católica, mas o casal que se casou na Igreja Católica tem que a união dos dois tem que ser aqueles que casaram na Igreja Católica, né? Não que casaram com outras pessoas, se separaram e depois se juntaram ali. Aí não serve, porque isso é adultério. A pessoa que casa, tem o sacramento do matrimônio, elas são casadas para sempre, né? Como diriam os padres, né? Até que a morte os separe. Porque no céu, daí não tem mais casamento, né? As almas, elas não se casam e não se dão em casamento. É bíblico isso. Então, nesse mundo, né? Nessa terra, se casou, tem o sacramento do matrimônio, aquele abraço. Ah, mas eu me arrependi. Pena, porque você vai continuar casado com a pessoa para sempre. E se você se separar, leis civis, separar, divorciar e casar com outra pessoa, civilmente está tudo certo perante Deus, você está cometendo adultério, está com outra pessoa. Então os padrinhos não podem estar vivendo em pecado. E esse é um pré-requisito que a Igreja Católica pede. Eles não podem, eles têm que estar levando uma vida condizente com a fé que eles professam. Eles não podem estar vivendo em pecado. Então, se for casado, tem que ser na Igreja Católica. Se estiver só casado no civil, não adianta, eles têm que estar casados na Igreja Católica. Porque se eles estiverem casados só no civil, eles estão juntos, eles estão cometendo também adultério, eles não estão unidos, eles não têm essa prerrogativa de estar, né, coabitando. Se for solteiro, tem que ser solteiro de verdade. Não adianta só falar que é solteiro, mas está em união instável com outra pessoa. Pessoa que fala que é solteiro e está vivendo com outra pessoa, nem civilmente ela é solteira. Ela já tem obrigações inclusive civis, né? Isso se chama união estável. Ajuntado, união estável, amigado, amaziado, é a mesma coisa. Só que já gera obrigações. Então, a pessoa que se diz solteiro tem que ser solteiro de verdade. A pessoa não pode estar morando com outra pessoa, senão acaba não sendo solteiro. E isso já tira o requisito de ser padrinho de batismo. Padrinho de batismo tem que ser um padrinho, ou uma madrinha, ou um casal. Não há necessidade de sempre ser um casal, pode ser só um padrinho também. Isso de batismo. Aí temos o de consagração. O de consagração, o padrinho ou madrinha de consagração, aí não tem requisitos. Na verdade, o único requisito que tem, que não é inclusive obrigatório, mas é aconselhável, é que a pessoa seja católica. Mas por quê? Porque o padrinho de consagração é aquele que vai consagrar a vida da criança perante a imagem de Nossa Senhora. Duas coisas que a Igreja Evangélica não
Não admite. Imagem e Nossa Senhora. Eles vão ter que fazer a nossa profissão de fé. Eles vão ter que falar: eu não sou creio. Eu creio na Igreja Católica. Eu creio na comunhão dos santos. Então, uma pessoa evangélica normalmente não crê. Então, não tem como você passar por esse rito celebrativo, por esse rito batismal obrigatório, sem você acreditar nisso, né? Então fica muito difícil uma pessoa evangélica ser padrinho de consagração. Mas isso não proíbe, porque às vezes o amor da pessoa é tão grande que ela passa por cima de todos esses preconceitos e se torna, de repente, um padrinho ou uma madrinha de consagração melhor do que um padrinho de batismo, né? Mas o padrinho de consagração não tem idade mínima, não tem idade máxima, não tem número mínimo de padrinho, não tem número máximo também. Não precisa ter recebido sacramento nenhum, só tem que saber que ele vai ter as mesmas obrigações e os mesmos direitos que o padrinho de batismo. E tem que ser feito sempre o encontro, né, pré-batismal antes de marcar o batismo. Daí você sempre pergunta depois se tem alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida até ali, daí você vai escutar, né? A pessoa vai perguntar e você vai esclarecer. Se não souber a resposta, você vai procurar a resposta. Aonde você vai procurar? Vai perguntar para mim, vai perguntar para os outros integrantes da pastoral, às vezes que você tem mais intimidade, ou você vai perguntar até para o diácono. Os diáconos estão no nosso grupo, né, do WhatsApp do pastoral, e eles são muito, mas muito prestativos. A gente levou uma bênção de Deus, ia falar uma sorte, mas não é sorte. É bênção de Deus, a gente foi agraciado com esses 2 diáconos que a gente tem, né? A gente tem que se ajoelhar e agradecer a Deus, porque são pessoas que trazem Deus para a gente. Eles querem partilhar das experiências deles, eles são solícitos, eles são compreensivos, muitas vezes a gente erra e eles ensinam. Então são pessoas de Deus. E também existe a possibilidade de fazer a pergunta direto para o Padre Anchieta, direto para o Padre Eli, que também são pessoas de Deus, né? Que são pessoas que vieram sempre para ajudar, para poder agregar, para poder aumentar a nossa fé. Então são pessoas que estão ali no grupo da Pastoral do Batismo para realmente participar, para realmente melhorar a nossa qualidade sempre ali. E são pessoas com muita vivência, experiência e muita técnica, eles têm estudo, né, para poder responder perguntas que a gente às vezes não sabe dar resposta. Então podem contar com eles, podem contar comigo. Eu prefiro que vocês não perguntem muitas coisas para as outras pastorais, para os outros movimentos, porque eu já vi muita besteira sair da boca das pessoas que acham que sabem do sacramento do batismo e acabam não sabendo, né? Cada um tem a sua especialidade. Você não vai perguntar qual que é o ponto exato do pão para o açougueiro. Então, se tiver dúvida, pergunte de dentro da nossa pastoral. Se informe dentro da nossa pastoral para não sair respostas controvertidas, né, com respostas diferentes. Então, aí você vai perguntar se a família já sabe quem que eles vão convidar para padrinho ou para madrinha, né? Você já vai saber se a pessoa tem esse pré-requisito. Aí você vai fazer um convite para a pessoa participar da bênção da gestação, né? Essa bênção da gestante, da gestação, é que assim eu fico em dúvida de falar a bênção da gestante, porque o padre vai chamar lá na frente o casal gestante. Então, como é que você vai falar a bênção da gestante se ele está dando a bênção dos dois? É o casal gestante, né? É o casal grávido. E, claro, às vezes tem mãe solteira, tem muitas vezes, né? Até o primeiro encontro que a gente fez de encontro pré-natal foi de uma mãe solteira. E é um momento difícil assim da vida dela, porque ela está praticamente é uma guerreira, né? Tá conseguindo sozinha superar as dificuldades. E essa missa vai acontecer junto com a missa da família, primeiro sábado do mês, iniciando no dia 1º de abril agora. Então a gente vai fazer esse encontro, os encontros pré-natais, e vai sempre convidar a gestante para participar dessa missa de bênção. Depois vai ter a oração final, né? Vai ser aquela oração final que a gente sempre faz nos encontros pré-batismal, que ela, o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós, amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz, amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Meus irmãos, vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Daí você agradece a família pela acolhida e pelo sim, né? E entrega as lembrancinhas. As lembrancinhas, o que a gente fez foi algo assim bem simples, né? Algo só para não passar batido esse momento. A primeira lembrancinha que eu fiz, que a gente criou, foi esse marca-página aqui. De um lado, desse lado aqui, a gente vai ter algumas passagens bíblicas, né? E do outro lado aqui, as condições, o que o padrinho tem que ter para ser padrinho de batismo, para ela ficar registrado, né? Não ficar só na nossa explicação, porque eles vão esquecer. Que é bem importante isso. Esse marca-página, ele não saiu do jeito que eu queria. Ele saiu com uma gramatura um pouco mais fina. Então ele ficou um pouco. Ele não ficou durinho como eu queria que ele ficasse. Ele ficou um pouco mais fino do que aquele marca-páginas que a gente tem dos encontros pré-natal, pré-batismal. Mas mesmo assim ele saiu legal. Tá? Então eu fiz bastante, fiz só 1000. Então a gente tem. Eu já entreguei alguns, né? Então a gente tem uns 980 ainda para poder entregar. Né? Sempre que vocês forem fazer encontro, eu vou reservar uma quantidade para entregar para vocês entregar de mimo, né? Presentinho, uma lembrancinha. Também vai ser entregue esse folder aqui do santuário, né? Que isso aqui a gente encontra na secretaria. Ele é muito importante. Isso aqui ele divulga várias informações importantes, que é bom a gestante saber horário de missa, telefone, o que dia que é adoração, missa da família, confissões, o que é a devoção da Divina Misericórdia, como rezar o terço da misericórdia, vai ter os endereços do Facebook, Instagram, telefone do santuário, vai ter várias coisas aqui que são importantes para uma central de informações do santuário. Também a gente vai entregar esse saquinho branco aqui, com essa dezeninha, e junto vai ter esse vidrinho aqui, esse frasquinho, né? Não sei se consegue ver. É um frasquinho que antes a gente entregava nos batismos, a gente acabou parando, né, por vários motivos. Então é um frasquinho, né, um vidrinho, é vidro mesmo, com um rótulo da Pastoral do Batismo, escrito Lembrança Pastoral do Batismo, Santuário da Divina Misericórdia. E aqui dentro vai uma água benta, que a gente já pegou lá na sacristia, e a gente vai, à medida que for fazendo os encontros, a gente vai colocando, né? Isso aqui é água benta realmente, e a gente vai colocando ali e entregando dentro desse saquinho branquinho para as gestantes. Essa é a minha sugestão, né, das lembranças. Claro, cada equipe que for fazer o seu encontro pré-natal vai poder entregar a sua lembrança, de repente, de forma particular, o que vocês quiserem entregar a mais também, vocês fiquem à vontade. Né? Assim, a gente não vai limitar para padronizar, todo mundo tem que entregar isso aqui. Não, vai poder ser o que vocês acharem melhor. A gente só tem que cuidar para não extrapolar. De repente levar um buquê de rosa de R$ 120 complica, né? Complica porque daí você não vai conseguir manter esse padrão para vários encontros, ao menos que você esteja nadando em dinheiro, que Deus abençoe sempre, né? Mas eu acredito que não é a situação nossa situação aqui, né? A gente tenta fazer sempre o melhor possível, na medida do possível. Esse vídeo, vocês vão perceber que às vezes ele vai dar umas puladinhas, vai dar umas garguejadinhas, porque eu vou editar. Esse vídeo ele ficou editado, tá? Ele não ficou no original, porque eu tentei deixar ele o mais breve possível. E a ideia é sempre essa, não deixar muito, não tomar muito tempo de vocês. A ideia é que seja bem breve e de qualidade. A gente sempre sabendo, menos é mais. Vamos fazer então a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus, agradecendo ao Espírito Santo, à Mãezinha do Céu, ao nosso anjo da guarda,
a nossa vida, a nossa vida, da nossa família, de todos que nos rodeiam e que são de alguma forma importantes para a gente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, tenham uma ótima noite, uma noite abençoada por Deus. Noite, dia, tarde, não sei qual que é o horário que você vai ver esse vídeo aqui, tá bom? E sempre com Jesus do nosso lado. Amém.